sua mente tá um caos, você não tá sabendo por onde começar, sua mente não consegue parar de jeito nenhum, mesmo quando você tá exausta, mesmo quando você não tem mais energia pra continuar, a tua mente continua te perturbando. Isso é um sinal de caos mental e ele tem solução. Calma que vai dar tudo certo. O que aconteceu? Agora no final de 2024, eu me vi num lugar onde eu estava simplesmente com uma quantidade de coisas para fazer, de projetos para colocar, para andar, inclusive, isso daqui fazia parte do meu caos mental, tá? Então, eu tô falando de algo que aconteceu agora, em dezembro de 2024. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para todos os projetos da minha vida, mas só para você entender um pouco do contexto hoje. Hoje, eu sou dona, fundadora de 6 empresas multimilionárias. Tenho vários funcionários. Tenho empresa internacional nos Estados Unidos. Você imagina a quantidade de demanda que tem sobre mim. Graças a Deus, hoje eu não tô mais tanto no operacional, mas a questão do planejamento. Só que vem cá. Se você é mãe, se você tem empresa, se você tem uma carreira, você sabe que organizar tudo isso é muito importante. Por quê? Porque você é a fonte geradora de todo o resto. No meu caso, eu sou a criadora, sou a fundadora. Precisa de ter meu corpo, precisa de ter minha energia. E no final do ano eu tava me sentindo simplesmente no caos instalado na minha mente. Eu não conseguia saber qual era exatamente as minhas prioridades para cada empresa. Eu não sabia exatamente qual que era as metas que eu precisava seguir para conseguir, sabe, enxergar um cenário mais promissor para minhas empresas, porque eu cheguei num ponto nas minhas empresas em que eu estava crescendo lindamente, mas de repente, depois da pandemia, tudo estagnou. E eu cheguei num ponto muito importante, ou eu cresço, ou eu morro. E quando eu entendi isso, que foi agora no final do ano, eu falei, não, só tá precisando de organização. Então eu comecei aqui do meu jeitão, organizar minha vida. Aí você fala assim, nossa, Poliana, mas você com tudo isso ainda não tem assistente, ainda não tem... Gente, eu tenho tudo, tem CEO, tem CFO, tem CMO, tem tudo esse C. Não sei nem se você tem essa linguagem de empresa, eu tenho tudo. Mas tem uma coisa que eu quero trazer você aqui pra essa presença, tem uma coisa que chama minha vida. E a minha vida eu não permito que ninguém taque o dedo nela, porque eu já fiz isso e virou uma bagunça. Eu não conseguia saber qual era o meu sonho, eu não sabia o que eu queria pra minha vida, eu não sabia o que me fazia realmente levantar com energia, com disposição pra ir pra vida e ser quem a Poliana nasceu pra ser, sabe? Essa pessoa alegre, feliz, com visão, que faz as pessoas sorrirem, que dá ânimo. Eu tava perdida dentro do meu próprio caos. Eu dei um ponto final nisso com 3 passos muito simples que você vai poder aplicar agora. E não se preocupa, porque eu fiz um PDF pra você seguir todo esse processo que eu fiz aqui. É facinho, é rapidão, você vai ver que tudo vai começar a entrar no eixo. Você vai trazer uma coisa que é muito raro na vida das mulheres, né? Que chama paz, sossego, calma e ter tempo pra gente, né? Então bora lá. Mas antes da gente ir literalmente lá pros afazeres, calma, deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece quando você está nesse caos mental? Quando você está nesse caos mental, a sua mente fica sobrecarregada. Uma mente sobrecarregada, o único foco que ela tem é em apagar incêndios. Então, essa mente ela vai estar sempre procurando uma forma de resolver o problema eminente. E qual que é o problema disso? Quando você tem o foco no problema, a única coisa que você consegue enxergar é problemas. Agora você imagina, você já tá com caos mental, você já não tá sabendo como se movimentar na tua vida de uma maneira mais leve, mais divertida, mais feliz, você já não tá sabendo. E aí, tua mente tá focada no problema. Quando você foca no problema, você vai se sentir mais sobrecarregada ou menos sobrecarregada, entende? E essa sobrecarga, ela influencia na tua vida como um todo. Ela vai influenciar na tua família, ela vai influenciar no teu casamento, ela vai influenciar na educação dos teus filhos, porque você acha que uma mulher que tá cheia de coisas, de confusão, de não ter um plano pra seguir, de não ter um norte pra realmente fazer as coisas acontecer de uma maneira mais leve, isso, que mãe que você vai ser na hora de dar o banho
pro teu filho com toda a paciência do mundo. E é aqui que o impacto dessa sobrecarga se manifesta, que é quando você não consegue ser a melhor versão de você para as pessoas que você mais ama. Então, entende? Esse PDF, essa aula aqui, é tudo que eu fiz para sair do caos mental que eu tava no final agora de 2024 para organizar minha vida. Isso porque eu nem vou te contar os resultados que isso causou. É outro vídeo, porque dá outro rolê inteirão aqui, tá? Porém, se você já tá gostando disso tudo que eu tô te falando, se você ainda tá se você tá assistindo essa aula, procura aqui abaixo um lugar que vai ter falando sobre a jornada da felicidade. É lá que a gente vai levar você para a profundeza dos mares e entender isso de uma maneira muito mais natural, uma maneira muito mais intrínseca, vindo de dentro para fora. Então, se ainda der tempo, se inscreve, ou se não, você espera a próxima. Não tem filho? Fantástico. Pensa na tua carreira, pensa nos seus hobbies, pensa nas coisas que mais importam para você. Você tá fazendo algo disso? Você tá focando na tua carreira e olhando pra isso como algo que você vai se orgulhar lá na frente? Sabe por que você não tá tendo tempo de olhar pros teus hobbies, pras coisas que realmente importam pra você, ou pra carreira que você quer? Não apenas pra carreira, mas o sucesso que você quer adquirir lá na frente. Porque nesse momento na tua vida, o caos tá instalado. Então é isso que a gente vai organizar. Pra gente entrar nessa parte mais prática e organizar todo o caos mental, eu preciso que você entenda uma coisa. O caos mental não vem pela falta de tempo. Eu sei que parece louco, porque era assim que eu tava me sentindo. Nossa, preciso de mais tempo, é muita coisa pra resolver, é muita. Não. O caos mental não é falta de tempo, é falta de um sistema para você organizar a tua mente, e é isso que a gente vai fazer agora. O primeiro passo é você fazer o mapa do caos. Minha filha, o caos está instalado, se joga nele. Se joga. O que eu fiz? Olha só, eu até queria encontrar as minhas anotações para você ver aqui que, olha, quando eu falei assim, não, Poliana, você sabe fazer melhor que isso, querida. Não, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei um caderno e eu, literalmente, mapa do caos. No PDF, é só você seguir lá, certinho. Você vai escrever absolutamente tudo o que está passando na tua cabeça. Eu decidi fazer esse passo a passo porque eu não sei se você sente assim também. O que eu sinto? Que eu sei que eu tenho muita coisa pra fazer, óbvio. Com todas essas demandas, com todos esses funcionários, com toda essa visão que eu tenho pro meu negócio, eu tenho muita coisa pra fazer. Não é uma ilusão da minha cabeça. Porém, no momento que a gente não decide olhar pro que tá incomodando a gente começa a ser a vítima disso tudo. Quando eu coloquei tudo no papel de coisas que estavam na minha cabeça, só que aqui é o pulo do gato. Se você simplesmente sentar agora e começar a escrever tudo que tem na tua cabeça, aquilo que tá te infernizando, tudo que tá tirando a tua energia, tirando sua paz, coisas que você precisa de fazer, coisas que você tá procrastinando, sabe, coisas bobas às vezes, cara, eu preciso de marcar um médico. Tudo, absolutamente tudo. Se você simplesmente sentar aí agora e você colocar isso pra fazer, pra executar, você vai ver que não vai sair tanta coisa assim. Você sabe quando você começa a lembrar de tudo que tem que fazer? Quando você tá fazendo tudo o que não tem a ver com aquela coisa que você precisa fazer. É ou não é? Você tá assistindo Netflix, vem aí, ai, não paguei o boleto. Ai, esqueci de mandar o script pro vídeo gravar. Ah, o que eu fiz? Eu sabia já, eu sabia que isso era um padrão meu, que não ia adiantar eu só sentar e me dedicar a isso. Então, eu fiz um desafio comigo mesmo. Por 5 dias, eu andava com um caderninho bem parecido com esse, anotando tudo que vinha na minha cabeça. Quando não dava pra eu escrevia no notas do meu celular. No final dos 5 dias, eu não fiz nada antes dos 5 dias. Eu não fiz absolutamente nada. Eu não coloquei lá pra saber assim, quanto tempo que esse projeto vai demorar pra acontecer. Não tem data, é sem filtros. Lembra? Você precisa de uma visão, visualizar o que tá rolando na tua cabeça. Basicamente é isso. E foi isso que eu fiz por 5 dias. Depois que eu escrevi tudo isso por 5 dias e tudo, vivendo minha vida, cuidando da minha bebê, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando das minhas empresas, fazendo minhas aulas, dando minhas mentorias. Às vezes eu parava as minhas mentorias no meio da aula e falava, gente, podia anotar um negócio aqui. Eu anotava. O que me gerou isso? Literalmente 5 páginas de coisas que eu precisava fazer. Escrevi tudo no computador, todo esse processo me ajudou, olha só, como vai refinando. Escrever à mão. Depois eu passei a limpo porque tinha várias informações, tinha no meu caderninho, tinha no meu computador, tinha no meu drive, tinha no meu notas que eu coloquei em lugares específicos, até no Trello tinha. Então, no final do 5º dia, eu compilei tudo isso, peguei tudo isso, passei a limpo e passei pro computador. Então, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Olha isso, depois do computador e olha aqui, ó, a quantidade de coisas que deu. E o que eu fiz? Eu separei
por tópicos. Por exemplo, projetos principais que eu preciso focar e, lógico, são projetos principais de cada empresa, então são coisas específicas. Entregas que eu preciso fazer, então eu separei por entregas. Compromissos gerais do tipo, vou dar alguns exemplos para ficar bem fácil para você, tá bom? Vou te dar exemplos de projetos principais. Eu tenho o projeto Eu Nasci Pra Ser Feliz, né? Que é esse core da Poliana, de mostrar a vida real como ela é e te dar ferramentas para você ir pra vida mais leve, uma vida mais simples e mais divertida. Então, esse é um dos projetos, mas só aqui pra você entender, tem uns 10, tá? Então, um exemplo pra você de que projeto é, porque dentro desse projeto tem várias ações. Mas você entende que as coisas começam a ficar mais palpáveis, né? Então, vamos lá. Entregas e respostas. Por exemplo, gravar áudios para a Pílula da Felicidade, que são outras coisas que você vai ver por aqui. Imprimir o livro da Poliana. Tem um livro, gente, não tá impresso, por quê? Mandar fotos, sabe assim, detalhes que a gente vai esquecer no dia a dia. Exemplos de compromissos gerais, ver a questão do uniforme do salão, agendar a reunião com a advogada e assim vai. Aí coisas de família também, né? Marcar exames do Eric, comprar tênis pra Sofia, agendar vacinas da Ariana. Porque cabeça de mãe, querida, é isso aqui. Só que tá tudo isso daqui acontecendo a todo momento, agora na sua vida e não tem como. Percebe? E tem um detalhe, tarefas com data específica. Então eu já tinha algumas tarefas com datas específicas, coisas que eu precisava de me planejar antes da data. E o que você acha que aconteceu? A partir disso daqui, eu consegui ter clareza para onde minha vida estava indo e do que eu precisava fazer. Aí a gente vai chegar no segundo passo. O passo 2, ele é muito simples e basicamente, quando eu organizei aqui, nessa estrutura aqui que serviu pra mim, eu vou te mandar a estrutura certinha, tá aqui no comentário fixado, tá? Você vai fazer esses passos aqui, eu vou olhar as minhas anotações pra gente não se perder, tá bom? Então você vai separar cada item em 3 categorias. Você vai olhar pra isso daqui, tudo que você escreveu, e você vai separar o seguinte, o que eu preciso resolver agora, o que eu preciso planejar para depois e o que não depende de mim. Então, literalmente, você vai fazer o quê? Escrever. Então, você vai olhar a tua lista, falar assim, isso daqui eu preciso resolver agora. Estruturar o plano da expansão na nova cidade. Cara, isso daqui eu preciso de planejar para depois. Então, você vai fazendo essas listas separadinhas, vai estar tudo no seu PDF aqui bonitinho. Quando você separar isso, a gente entra para o terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? Criar um plano para alívio imediato disso tudo. Você já tem uma lista categorizada do quê? Do que precisa ser resolvido agora, do que precisa ser planejado e do que precisa ser eliminado. Não tem mais a ver com você. E de repente, o eliminado, só um exemplo aqui para ficar bem simples para você. Por exemplo, às vezes você é uma mulher que trabalha demais e chegou a hora de você contratar uma pessoa para te ajudar na casa, a cada 15 dias pelo menos. Não depende mais de você, entendeu? Então, depois de fazer isso, você vai pegar a tua lista, que é alívio imediato, porque você vai precisar de um outro processo para organizar tudo isso daqui. Mas é um alívio imediato para sair do caos. Só de fazer essa lista aqui, você já vai sair do caos. Então, tá bom. Tenho a minha lista do que eu preciso fazer agora. É nela que você vai focar. Pra hoje, você vai pegar daquela lista 3 coisas que você pode eliminar daquela lista hoje. Você vai se impressionar de quantas coisas você vai poder eliminar dessa lista, porque são coisas rápidas e fáceis e simples de ser resolvidas, e você pode simplesmente eliminar da tua vida, fazendo com que sobre espaço mental para você ser feliz, para você ter uma vida mais em paz, para você ter uma vida mais tranquila. E ser a mãe, a profissional, a esposa que você sempre sonhou. Esses foram os 3 passos simples que literalmente mudaram a forma como eu estou vendo a minha empresa e a minha vida agora em 2025. E assim, posso dizer, minha vida tá muito mais simples, muito mais leve e divertida. Baixa seu PDF, segue aqui o processo, me conta nos comentários como foi pra você entender esse processo de alívio imediato do caos mental. Um beijo no seu coração e lembra? Segue a Poli Felicidade lá no Instagram. Tchau!